Prontinho. Bom, gente, a gente vai começar a segunda parte da mecânica. Segunda parte da mecânica, basicamente o estudo das forças. Mecânica a gente divide em duas partes, né? Primeiro a gente pega a ideia de movimento e tenta descrever através de equação matemática, então função horária, né, tempo de queda. O que a gente vai fazer agora é pegar tudo que a gente já estudou, movimento uniforme, uniformemente variado, circular, balístico. Todos esses movimentos a gente vai agora explicar e não descrever. A diferença da dinâmica para a cinemática é exatamente essa. A cinemática, ela está preocupada em dizer como é o movimento, em transformar, na verdade, o movimento em equações. A dinâmica vai tentar explicar, por exemplo, por que que o movimento uniforme é uniforme. O que que precisa para um corpo ter aceleração? Qual a diferença de um corpo que tem ou que não tem aceleração? Então é sobre isso. E aí, obviamente, a gente começa tentando entender um pouquinho sobre força. Porque, assim, normalmente, uma das coisas que eu percebo que é a dificuldade de muitos alunos é em, de fato, entender o que é força. Porque a gente já começa uma aula de lei de Newton colocando as três leis, né? Primeira lei, segunda lei. Na minha concepção, isso não é suficiente para o aluno entender o que é força. Então, antes da gente falar das leis, vamos bater um papo sobre força. A melhor maneira da gente entender o que é força é tentar pensar nos efeitos que ela pode provocar na natureza, tá? Para a gente poder falar sobre isso, eu quero falar sobre uma expressão que se usava muito na física antigamente, que é essa daqui, ó. Essa história de ficar explicando o movimento, pessoal, ela não é uma novidade da cabeça do Newton, né? O Newton, inclusive, ele fala, né, que para ele conseguir descobrir tudo que ele descobriu, ele contou com as pessoas que vieram antes dele, aquela frase famosa dele, né? Se hoje eu enxergo longe, é porque eu estou em cima dos ombros de gigantes. A discussão de movimento, ela é uma discussão que vem lá da Grécia. Então não é o Newton acordou um dia e falou, puta, eu acho que o movimento é isso. E uma das coisas que durante muito tempo intrigava os físicos, ou pelo menos os filósofos da época, né, estava falando da Grécia, é o tal do conceito de estado natural. Os filósofos acreditavam que na natureza existe uma tendência dos corpos em naturalmente estarem em repouso. Por exemplo, imagina que você tenha uma pista de skate, daquelas que tem aqueles formatos tipo de Ralph, né? E aí você pega uma bolinha e coloca ela aqui em cima. E solta a bolinha. Você imagina que essa bolinha ela vai ficar fazendo isso aqui, não vai? Ó, vai, volta, vai fazendo isso aqui, até uma hora que ela para. Curiosamente, ela vai parar sempre no ponto mais baixo do teu dispositivo ali. E no final das contas, ela acaba parando, tá? A gente vai discutir sobre a questão do ponto mais baixo num futuro próximo. Mas, por enquanto, vamos pensar na questão do parar. Quando eu solto um corpo e deixo esse corpo andar, a tendência dele é parar. Isso acontece quando você solta uma bola no chão, isso acontece quando você empurra um carrinho de supermercado. A gente entende que os corpos eles têm uma tendência natural a estarem parados. Os filósofos da época em que não existia física como ela é, chamavam isso de estado natural. É o repouso. As primeiras ideias do conceito de força e do que ela faz dão sempre a ideia de que se um corpo for abandonado, a tendência dele é entrar em repouso. E a nossa experiência prática no dia a dia mostra isso pra gente. De fato, se você empurrar um corpo e deixar ele andar, uma hora ele vai parar. Então, o estado de repouso é um estado natural. O que o Newton traz de novidade, e a partir dessa perspectiva é que as coisas começam a mudar, é que existe um outro estado natural para o corpo que não é o repouso.
Ou seja, existiria uma situação em que os corpos teriam a tendência de estar naturalmente. Essa tendência, ou esse segundo estado natural, é o que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Talvez essa seja a situação que mais é difícil da gente entender. Tenta imaginar uma situação, para você entender como ela é absurda. Imagina que você está num supermercado e aí você simplesmente empurra o carrinho. Empurra o carrinho para frente. Agora imagina que esse carrinho vai andar para frente para sempre. Ele vai andar em movimento retilíneo e uniforme para sempre. Imagina essa situação. É inconcebível você imaginar uma situação dessa, né? Se você empurrar um carrinho, você sabe que lá na frente ele vai parar. Concorda? O Newton ele fala que não. Existe uma tendência natural dos corpos em estar em movimento. Ah, mas professor, se existe essa tendência, por que que o carrinho do supermercado para? Porque tem um atrito. Essas duas situações, gente, elas são situações naturais, por quê? Para o Newton. Porque se o corpo está nessa situação, significa que ele está livre da ação de qualquer força. Em seu estado natural, em seu estado natural, a gente vai dar um nome para esse estado natural daqui a pouco, tá? Esse nome é só para a gente entender a ideia. Em seu estado natural, os corpos estão livres da ação de uma força, tá? Então aqui a gente quebra ou pelo menos tenta, então estamos tentando quebrar um certo paradigma que a gente traz para a sala de aula, que é a seguinte: se um corpo está em repouso, ele não tem força agindo nele. Isso é verdade, mas não só para repouso. Um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme também está sem ação de força. Essas duas situações é o que o Newton vai chamar na primeira lei, né, de inércia. A inércia, que é o que o Newton chama, é o estado de um corpo. Mas que estado é esse específico? Ou repouso ou MRU. Então vamos escrever aqui, ó. Chama-se inércia a ou as situações descritas acima, tá bom? Então, a gente vai escrever depois, tá? Mas só para a gente já ir falando. Por que que a primeira lei de Newton chama lei da inércia? Porque ela vai discutir em que situações o corpo está nessa inércia. Então ela vai dizer claramente o seguinte: olha, o corpo está em inércia quando ele está em repouso ou quando ele está em MRU. E para que ele esteja nessas duas situações, não devem agir forças sobre ele. Então, o estado de inércia é um estado que o corpo tem a tendência de manter caso não apliquemos uma força nele. Então, se você tiver um corpo em movimento retilíneo e uniforme e não aplicar nenhuma força nele, ele continuará em movimento retilíneo e uniforme. Se o corpo estiver em repouso, essa é mais fácil de entender, porque a gente presencia ela todo dia. Se o corpo está em repouso e ele continua em repouso, ele está no estado de inércia de repouso. Para você tirar ele do repouso, o que que você precisa? Aplicar uma força. Para você tirar o corpo do movimento retilíneo uniforme, o que que você precisa? Aplicar uma força. A nossa, a gente usa a palavra inércia no nosso dia a dia com sentido do quê? Vocês já usaram essa palavra em algum contexto que não fosse física?
Não? A gente usa, assim, pelo menos eu falo por mim. Eu já ouvi, já usei essa palavra muito como um sinônimo de repouso, de uma coisa parada. Então você fala assim, nossa, sai dessa inércia. Geralmente quando você fala assim, sai dessa inércia, você está se referindo especificamente ao. E é por isso, quer dizer, eu acho, né? Não é que eu fiz mestrado para falar sobre isso, mas eu acho que é por isso que o aluno não entende que um corpo em movimento pode estar sem força. Porque a gente tem uma percepção que é muito intuitiva de que, puta, o cara tá parado, não tem força. Se o cara tá andando, tem força. Não. Você pode dizer que ele tem força se o movimento não for esse aqui, tá? Para a gente conseguir vivenciar isso aqui, pessoal, só indo para o espaço. Só indo para o espaço. Né? Vamos imaginar uma situação onde você estivesse na estação espacial e você simplesmente arremessasse fora da estação espacial um objeto. Esse objeto, se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar andando em movimento uniforme para o resto da existência. Então, por exemplo, se você pensar nos objetos que são pequenos no universo, né? Não um planeta, uma estrela, mas você tem objetos que são pequenininhos, rochinhas. Esses objetos, como eles são muito pequenos, provavelmente eles não sofrem atração gravitacional. Ou se sofrem, sofrem muito pouco. Então, a gente imagina que esses corpos devem estar no universo, todos andando em movimento uniforme, andando indefinidamente. Esse estado é o que eu chamo de inércia. Tudo bem? Agora, então, pelo que eu estou falando, o que acontece quando um corpo tem força? Bom, se eu aplicar uma força no corpo, ele muda isso aqui. Automaticamente ele muda. Então, a função de uma força não é provocar movimento, já que existem movimentos que são livres de força. Isso é uma coisa que você precisa guardar. Ó, a força não causa movimentos. A força não causa necessariamente movimentos. Vírgula. Mas pode, essa é a coisa interessante, ó, alterá-lo. Alterá-lo. Olha essa frase que eu ouvi na minha aula de física na faculdade. A força é um agente modificador do estado cinemático de um corpo. Cara, essa frase foi a frase mais genial que eu ouvi na minha vida. Eu não entendi de primeira, mas depois que eu entendi, eu falei, vamos de novo. A força é um agente modificador, tudo bem, modificador? Do estado cinemático de um corpo. O que é estado cinemático? Repouso é um estado cinemático. Ah, o corpo está em repouso. Você quer tirar ele do repouso? Você quer alterar o estado cinemático dele? O que você usa? Uma força. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Se você quer virar o corpo para a direita, você precisa de uma força. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Você quer acelerar ele, você precisa de uma força. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Você quer freá-lo. Você precisa de uma força. Então veja, força, ela não necessariamente gera movimento, mas ela altera o movimento, tá? E ela altera como? Causando no corpo uma aceleração. Ah, então aqui é que está a sacada, gente. Quando a gente estuda Move, a gente aprende lá que tem uma tal de aceleração, que é delta V por delta T, e nananã. Só que em nenhum momento a gente discute de onde aparece a aceleração. A gente sempre, quando vai fazer um problema de queda livre, ou um problema de um carro freando, a gente sempre parte da premissa de que existe uma aceleração. Tá bom. Mas quem é que causa essa aceleração? É a força. Então, qual que é o esquema da natureza? Uma força
gera no corpo aceleração. Existe uma relação de causa e efeito aqui. A causa é a força, o efeito é a aceleração. E o que que a aceleração faz com o corpo, gente? Ela altera. O que que ela altera? Ah, os cara. Tudo bem, né? Eu precisei colocar três pontinhos para lembrarem, mas tudo bem. Tá, essa daí passa. Direção e sentido. Tá bom? Sem perceber, quer dizer, não sei se vocês já perceberam, mas eu de qualquer forma. Nessa pequena explicação aqui, você tem a primeira e a segunda lei de Newton já pronta. Porque o que que a primeira lei de Newton fala? Se o corpo está com força resultante igual a zero, ele está assim. É o que o Newton chamava de estado natural. Ah, mas tudo bem. E se o corpo tiver uma força? Bom, se o corpo tiver uma força, primeiro, ele não está mais no seu estado natural. Segundo, essa força vai dar para o corpo uma aceleração que vai poder provocar alterações de valor de velocidade, direção e sentido. Eu vou mostrar vários exemplos. O que que é importante que vocês compreendam, pessoal? Esses três vetores. Isso aqui é vetor. Isso aqui é vetor. E isso aqui é vetor. Então, veja que a partir de agora, para a gente compreender um movimento, eu preciso de três vetores: velocidade, aceleração e força. Ok? Antes, a gente só usava dois vetores: velocidade e aceleração. Ah, se a aceleração estava a favor, ou se a aceleração estava contra, a gente mexia com os sinais. Agora aqui é um pouco mais complexo. Vamos pegar algumas situações para a gente exemplificar. Vamos lá. Ó, que tipos de situações a gente já conhece e que possa usar força para poder explicar? Bom, situação mais idiota aqui do mundo, repouso. Corpo em repouso, movimento, a situação de repouso é uma situação de estado natural, o corpo não tem força agindo. Aqui também. Veja que aqui eu tenho um corpo em repouso e aqui eu tenho um corpo em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Nessas duas situações, eu não tenho força agindo. Agora, vou aplicar uma força. Vou aplicar uma força. Como força é um vetor, pessoal, o que vai acontecer com o corpo a partir do momento que você aplicar a força vai depender muito da maneira com a qual você aplica a força. Por exemplo, vamos supor que o corpo esteja indo para a direita, ó, ele está indo para a direita, e eu vou aplicar nele uma força para a direita também. Um corpo está indo para a direita, sofrendo a ação de uma força para a direita. O que que essa força vai dar para o corpo? Bom, segundo o que a gente está estudando aqui, essa força vai dar para o corpo uma coisa chamada aceleração. Tudo bem? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse corpo vai acelerar para a direita ou para a esquerda, pessoal? Por que para a direita? Ah, porque a força está para a direita. Faz todo sentido. Então veja, vocês descobriram uma coisa sozinhos. A força, ela vai causar uma aceleração na mesma direção e sentido. Então, tipo, se você está empurrando o corpo para a direita, significa que ele vai acelerar para a direita.
Muito cuidado com este tipo de desenho, tá? Ó, muito cuidado com esse tipo de desenho. Por quê? Porque esse tipo de desenho pode aparecer em prova e o cara pode te perguntar que tipo de movimento é esse. Então, primeiro, eu sei que ele está andando para a direita. Eu sei que ele está andando para a direita por quê? Por causa da velocidade. Agora, essa aceleração, ela está com a mesma direção e sentido da velocidade. Tipo assim, lembra daquela regrinha do mesmo sinal? Por exemplo, se a velocidade aqui for positiva, a aceleração também é. Então esse corpo, ele está ganhando velocidade. Ele está num movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Entenderam? O que que me faz ter certeza que o movimento é acelerado? O fato da aceleração estar apontando para o mesmo lado da velocidade. E o que que me faz ter certeza que a aceleração está apontando para a direita? A força. Então, tipo, uma coisa muito importante. O vetor força e o vetor aceleração, eles sempre precisam estar para o mesmo lado. Gente, não tem como você empurrar um corpo para a direita e ele acelerar para o outro lado. Percebem isso? Então, ó, esse vetor vermelhinho e o azulzinho, eles têm que estar sempre apontando para o mesmo lado. Agora, o que que pode acontecer? Veja essa situação que interessante, ó. Gente, esse corpo está andando para a direita ou para a esquerda? Não deixa seu cérebro te enganar, tá? Para a direita. Mas, professor, tem nada a ver, né? Mas tem duas setinhas para a esquerda, caralho. Você está me dizendo que mesmo tendo duas setinhas para a esquerda, ele está andando para a direita? É claro. Ô, gente, o que diz para a gente para onde o corpo está andando é a velocidade. É a velocidade. Ah, mas pera um pouquinho. Ele está andando para a direita, mas essa aceleração aqui está ao contrário da velocidade. Então, que tipo de movimento eu teria, será? Desacelerado? Boa. Será que eu posso dizer com certeza se esse movimento é retilíneo? Porque assim, aqui eu falei que ele era retilíneo. Será que eu posso garantir que esse também é retilíneo? Posso. Por quê? Isso é uma coisa muito importante, gente. O que me faz olhar para isso aqui e perceber que o movimento é retilíneo? Obrigado, pessoal. Valeu. Um de cada vez. Sabe o que é o pior? Vocês já sabem isso, porque eu já falei sobre isso. O que que diferencia um movimento retilíneo de um movimento de curva? A direção da aceleração e da velocidade. É aqui que está o bagulho, gente. Para você ter movimento de curva, você precisa acelerar para o lado. Veja que nesse caso ele está acelerando para frente e andando para frente. Então o movimento é retilíneo. Então vale a pena guardar aqui o seguinte, ó, nos movimentos retilíneos, aceleração e velocidade devem ter a mesma direção. Devem ter a mesma direção. Veja que eu não estou escrevendo que tem que ter o mesmo sentido. Veja que aqui, ó, eles têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Por isso que o movimento é acelerado. Agora, aqui, ó, pessoal, a aceleração e a velocidade, elas também têm a mesma direção. Só não tem o mesmo sentido. Então, o movimento é retilíneo
Uniformemente variado, retardado. Ô, gente, vamos ver se vocês lembram agora, vai. Lá na aula de MCU, ou na aula de movimento circular, lá na primeira aula do assunto, a gente deu um nome para esse tipo de aceleração. Qual que era o nome dela? Quando ela só altera o módulo da velocidade, escalar ou tangencial. Essas acelerações que estão assim, ó, são as acelerações que têm por objetivo só deixar o corpo mais rápido ou mais devagar. Quando ela faz isso, né, deixa o corpo ou mais rápido ou mais devagar, eu chamo ela de aceleração escalar ou tangencial, tá? Veja que então aqui eu tenho exemplos de movimentos retilíneos com e sem aceleração. Agora vamos pegar umas curvas. Vamos fazer umas curvas aqui, ó. Espera aí. Qual a direção e o sentido desse movimento? Qual a direção e o sentido desse movimento? Vertical para cima, ok? Se eu deixar o corpo desse jeito, ele vai continuar vertical para cima para sempre, porque ele está na inércia. É o que o Newton chama de inércia. Só que vamos supor que eu queira virar o corpo. Quero virar o corpo. Bom, quero virar o corpo para a direita. Então, se eu quero virar o corpo para a direita, eu vou aplicar uma força para a direita. E, obviamente, essa força para a direita. Pera só um pouquinho, gente. Deixa eu só dar um mudo aqui. Ó, força, velocidade. Se a força está apontando para a direita, a aceleração também estará. Ó, observa uma coisa aqui. Diferentemente dos casos anteriores, observa que a velocidade ela não está na mesma direção da aceleração, ok? Isso significa o quê? Que essa aceleração ela não vai fazer o corpo nem andar mais rápido, nem andar mais devagar. Ela vai fazer o corpo girar. Ela vai fazer o corpo fazer isso aqui, ó. Ela vai entrar em movimento circular. Professor, você está querendo dizer que essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta? Apópria. 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 Essa daqui é a aceleração que a gente chamava de centrípeta. Se vocês lembrarem da aula de teoria, da primeira aula de movimento circular, eu disse assim, galera, uma maneira de você perceber que uma aceleração é centrípeta é perceber que ela sempre vai estar fazendo 90 graus com a velocidade, ó. Quando a aceleração está na mesma direção, ela é escalar. Quando a aceleração está perpendicular à velocidade, ela é centrípeta, tá bem? Esse aqui é um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, tá? Veja, isso sem usar uma fórmula. Zero fórmula, por enquanto. Então, vamos fazer um checklist aqui. O que é necessário para um corpo estar em movimento? O que é necessário para que um corpo esteja em movimento? Nada. Só ele ter velocidade. Ele tem que ter velocidade, né? Uma vez que ele tem velocidade, então, quer dizer, estar em movimento não é uma exceção na natureza, é um natural. Agora, se eu aplicar uma força no corpo, eu mudo o estado de movimento. O que eu preciso fazer se eu quiser acelerar um corpo? Eu preciso aplicar uma força na mesma direção e sentido da velocidade, porque aí ele acelera para o mesmo lado. O que eu preciso fazer se eu precisar retardar o movimento do corpo? Aí eu aplico uma força no sentido oposto à velocidade
para que a aceleração fique no sentido oposto à velocidade. Agora, quando eu quiser girar o corpo, virar o corpo, fazer uma curva, eu preciso aplicar uma força na outra direção. Então, por exemplo, o corpo está na vertical, eu aplico uma força na horizontal, ele vira. O corpo está na horizontal, eu aplico uma força na vertical, ele vira. Eu preciso que a força seja perpendicular. Toda vez que a força for perpendicular, ela tem um efeito centrípeto. Por isso que ela chama força centrípeta. Tá bem? Beleza? Agora, tem umas situações, gente, um pouco delicadas. Cuidado, cuidado. Imagina que você pegue uma situação assim, ó. Aqui está a velocidade do corpo. Peraí. Ó, isso aqui é a força, tá? Primeiro eu quero que vocês olhem para isso e percebam qual a diferença dessa situação para as outras. Essa situação ela é diferente das outras pelo seguinte. Aqui, nos casos de movimentos retilíneos, a força ela está ou formando 0 graus com a velocidade ou 180, ou seja, está na mesma direção. Aqui a força está perpendicular, então ela é centrípeta. Agora, olha para isso aqui. Aqui você tem o corpo andando para a direita, só que a força ela não está nem na mesma direção, nem perpendicular. E agora? Que tipo de movimento esse cara está fazendo? Dica, a gente consegue classificar, tá? Não é nada absurdo. Escuta, o que que vocês aprenderam na aula de vetor? Quando você tem um vetor que não é nem horizontal nem vertical? Hã? Decompõe essa merda. Gente, quando a força não for nem na mesma direção, nem perpendicular, para você conseguir saber o que esse cara está fazendo, você tem que quebrar essa força em duas. Lembrando que uma tem que estar no eixo X e a outra no Y. Então, pera um pouquinho. Eu preciso encontrar uma força no eixo X e uma força no eixo Y. Só que eu nem tenho sistema de eixos aqui. Então, eu preciso criar um sistema de eixo. Quem vai ser o meu eixo X? É a velocidade. Então, você já imagina esse corpo andando, só que eu já vou fazer aqui aquela Paranauê que a gente fazia lá na aula de vetor, ó. É aqui que você começa a sentir falta de vetor, tá? É exatamente nesses momentos, onde você é obrigado a decompor vetor, tá? Então, ó, eu vou decompor. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Muito bem. Quando eu fizer a decomposição da força, veja, essa força ela vai ter uma componente aqui, ó. Tá vendo essa força? Essa daqui ela seria a componente vertical. Vertical por quê? Porque ela está no eixo Y. E a outra componente, gente, a horizontal, ela está aqui, ó. Então, ó, gente, uma coisa muito importante. Quando vocês terminarem de fazer a decomposição, mentalmente, esqueçam desse vetor aqui, ó. Esquece dele. Agora, passa a considerar que esse corpo está agindo, tá sofrendo ação de duas forças, tá? O que que a gente sabe então? Pera um pouquinho. Se o cara tem duas forças, é porque ele tem duas acelerações. Então eu vou desenhar aqui, ó, um vetor aceleração no eixo Y e um vetor aceleração no eixo X.
Observem que os dois vetores concordam com as forças que lhes deram origem. Ah, então essa força deu origem a essa aceleração. Ah, então essa força deu origem a essa aceleração. Que movimento é esse? Caralho. Agora é foda. Tá, vou começar, vou ajudar vocês, tá? Pronto. Que piada imbecil. Bem imbecil, né? Ele é circular? Tem certeza? Então tá, beleza, é isso mesmo, né? Não é porque eu perguntei, tem certeza que os caras já ficam meio. Verdade, ele é circular. Por quê? Porque tem uma aceleração que é perpendicular à velocidade. Então ele é C. Ele é U também. Mas ele é V ou é só U? É V, caralho, boa. Porque além dele ter uma aceleração centrípeta, ele também tem uma aceleração escalar. Então ele cai nesse caso aqui, junto com esse. Espera só um pouquinho, rapidão. Então veja, o que que essa aceleração aqui faz com a velocidade dele? Diminui. Então ele é um movimento retardado. Vamos ver quem tem memória boa. Na aula passada eu dei um exemplo de que tipo de coisa é movimento retardado. Circular retardado. Começa com V. Ventilador. Desligando. Não? Pensa num ventilador desligando. É isso aqui. Movimento circular uniformemente variado, retardado. Quem tinha me chamado? Dan. Fala. Ó, devagar com essa pergunta. Essa pergunta foi muito boa. Obrigado por você ter feito essa pergunta. Dan, olha a pergunta que ela fez. Dan, tem possibilidade da força anular a velocidade? O que que vocês acham? Não. Nunca. Por que não? Gente, força e velocidade são duas coisas diferentes. Como que você pode dizer que um vetor de força pode ser somado com o vetor velocidade? Cuidado. O que que eu sei aqui? Por causa da força, a velocidade tende a diminuir. É claro que, por exemplo, se você montar uma equação horária, você vai ver quanto tempo demoraria para ele parar. Porque assim, qual que é o final da história, né? Esse corpo, ele está fazendo isso, ó. Como a força centrípeta está para baixo, ele está fazendo uma curva meio que assim, não tá, ó? Tenta imaginar, pessoal, o corpo fazendo isso, ó. Tá bem? Cada vez que ele gira, essa força centrípeta ela continua atuando sempre para o centro. Só que por causa dessa força que está causando a desaceleração, ele está fazendo isso, ó. Ele está fazendo isso, parando, ó. Parou. Ah, professor, e o que que acontece com esse cara no momento que ele para? Depende. Se no momento que ele parar, essas forças continuarem agindo, o que que acontece com ele? Ele começa a voltar. E aí ele volta acelerando. É igualzinho o cara que joga um corpo para cima. Ele vai freando e desce acelerando. Aqui é a mesma coisa. Ele vai fazer isso aqui freando. Por quê? Porque a velocidade está contra a aceleração. Só que a partir do momento que ele para, se essa aceleração continuar agindo, a velocidade ela troca de lado. Então o movimento que era num sentido passa a ser agora no sentido oposto e aí acelerado. O deslocamento está acontecendo para cá, ó. Quem define o deslocamento, por isso que eu falei, ó, quem define o deslocamento é a velocidade. Ah, então se o cara perguntar para mim, numa situação como essa, o corpo está andando em que sentido? Ah, ele está andando no sentido horário. Pelo menos enquanto essa velocidade estiver apontando para cá. Faz sentido isso, gente? Então, ó, resumindo, em termos de você identificar movimentos, sem força, inércia, ou repouso ou MRU. Com força, se a força for na mesma direção da velocidade, o movimento pode ser acelerado ou retardado, mas sempre retilíneo. Se a força for perpendicular à velocidade, o movimento é necessariamente circular.
Se você perceber que a força e a velocidade não estão nem na mesma direção e nem no perpendicular, aí você vai ter que decompor, tá? Aí você vai ter que decompor. Sempre decompondo de que maneira? O eixo X é o eixo da velocidade. O eixo X é o eixo da velocidade. Sempre. Você viu o corpo lá, apareceu o eixo da velocidade? Esse é o X, tá? Isso aqui vai ser importante também quando a gente for estudar plano inclinado, que tem que decompor força, quando for estudar estática, tá? Essa decomposição ela vai ser bastante útil. Mas não é só isso que força faz, né? A gente colocou aqui que a força ela não causa movimento, mas ela pode alterá-lo, causando acelerações. Então a gente viu aqui, isso aqui, gente, é o que eu chamo, assim, resumidamente, de efeito dinâmico da força, porque ela está relacionada com movimento. Movimento. Agora, existem outras coisas que uma força pode fazer. Vou escrever aqui. Forças também podem proporcionar situações de equilíbrio. Eu vou dar um exemplo, que, inclusive, muitos de vocês vão lembrar na hora do exemplo. Vamos imaginar uma situação, ó. Eu vou pegar uma bola de metal e vou amarrar nessa bola dois fios. Cada um desses fios eu vou pregar no teto. Que eu tenho o fio um e o fio 2. Então aqui é um fio, ele está amarrado na bolinha. Aqui é um outro fio, também está amarrado na bolinha. E os dois fios estão presos no teto. Tá aqui. Ok? O corpo está parado. A pergunta aqui é a seguinte: como pode esse corpo estar parado se ele tem peso? Situação de equilíbrio. Veja, o corpo de fato tem um peso. Todo o corpo que está próximo da Terra é atraído pela Terra. Então essa força é a peso. Está aqui. Só que, se o corpo se estivesse exclusivamente sob a ação do peso, ele com certeza deveria cair. Por quê? Porque, segundo Newton, se tem força, tem aceleração. Se tem aceleração, a coisa se mexe. Né? Então, como é que eu explico o fato desse corpo, mesmo tendo peso, estar parado? Se ele está em repouso, significa que a resultante de forças nele vale zero. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Para um corpo estar em repouso, não é preciso que ele não tenha força agindo nele. Ele pode ter várias forças, mas se por algum acaso essas forças se anularem vetorialmente, ele também está em repouso. Então, como é que eu explicaria a situação de repouso aqui? Eu vou dizer assim, olha, esse fio 2 aqui, ó, de alguma maneira, ele está segurando a bolinha. Então aqui existe uma força que eu vou chamar de F2. E este fio, de alguma maneira também, está segurando a bolinha. A bolinha. Opa, F1. Então veja, o corpo ele tem força agindo nele. Tem. Mas ele vai estar em repouso. Para que ele esteja em repouso, é preciso que essas forças aqui somadas deem zero. Então, num equilíbrio,
O repouso é garantido, o repouso é garantido pela somatória das forças valendo zero. Pela somatória das forças valendo zero, tá? A gente estuda isso aqui na parte de estática, né? Por exemplo, quem já fez esse exercício comigo, eu já sei que vários de vocês fizeram, a gente pegou isso aqui, teve que decompor as forças, calcular a projeção horizontal, vertical. Mas o que que eu preciso que vocês guardem agora? A força também pode fazer um corpo ficar parado, desde que ela somada com outras seja zero, tá? E tem uma terceira coisa que que uma força faz. Tem uma outra coisa que a força faz. Forças podem provocar deformações. Forças podem provocar deformações. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Ó, imagina que eu pego uma mola de metal. Sabe aquelas molas que tem um amortecedor de carro, né? Eu vou pegar uma mola de metal, vou prender essa mola no teto, tá? E vou pendurar nessa mola, um corpo. Um corpo. Um corpo. Aqui, ó. A hora que eu coloco o corpo preso na mola, o peso desse corpo atua como uma força puxando a mola para baixo. É como se tivesse alguém aqui, ó, pegasse na mola e fizesse isso aqui com ela, ó, para baixo. Então, o que que acontece? Comparem o tamanho da mola antes e depois que eu pendurei o corpo. A gente observa aqui, se você fizer uma comparação bem rápida de tamanhos, que houve uma senhora deformação. Deformação. Tá? A gente vai estudar também esse tipo de efeito. Isso aqui é mais simplesinho de estudar, tá? E por que que é importante esse efeito de força, né? Que causar deformações em coisas. Isso aqui é o tipo de efeito que é muito utilizado hoje em dia na indústria de automóveis para produzir carros mais seguros, né? Talvez você já tenha ouvido falar, geralmente o pessoal mais velho fala nesse tom mais saudosista, né? Fala, ai, na minha época os carros eram muito mais resistentes do que são hoje. E de fato, se você já viu um carro mais antigo, aí um carro da década de 70, 80, você bate na carroceria dele, parece que você está batendo numa porta de elevador. Negócio de metal, pesadão. O para-choque desses carros, gente, antigamente eram feitos de aço. Bom, porque qual que era a ideia? Bom, vamos proteger o motorista, né? Só que o que começou a acontecer à medida que os carros começaram a ficar mais rápidos? Os acidentes começaram a ficar mais feios. E muitas vezes o motorista era morto por causa justamente do carro ser muito duro. Pelo fato do carro ser muito resistente, peças do carro tinham dificuldades para entortar, dificuldade para quebrar. E tudo isso fazia com que o impacto da batida fosse muito mais violento. O que que a indústria começou a fazer? Começou a utilizar materiais mais fracos, entre aspas. Então, por exemplo, o aço ele foi substituído por placas de alumínio. Se você pegar os carros novos de hoje em dia, o para-choque não é mais nem feito de metal, é plasticão. E não é porque a indústria quer economizar, não é só por isso. É porque esses tipos de materiais, né, borracha, plástico, quando eles sofrem impactos, eles, ao invés de quebrar, eles deformam. E essas deformações, elas são importantes justamente para absorver impacto.
tá? Então, deformação é importante, principalmente nesse tipo de dispositivo, tá? Beleza? Então, isso que a gente falou, gente, é a história da força, tá? E aí, uma outra observação que eu quero refletir com vocês aqui. Observação. Pelo que a gente viu aqui, dos três efeitos da força, né? Provocar mudança de velocidade, garantir equilíbrio e deformar coisas. Desses três efeitos, o primeiro efeito ele é muito importante para a gente, porque ele é um efeito dinâmico. Eu consigo fazer um corpo ficar mais rápido ou mais devagar quando eu aplico uma força nele, ok? Mas vamos refletir um pouco. Não sei se vocês vão lembrar que lá na física, lá na mecânica, tem um tipo de energia chamada cinética. Essa energia cinética é uma energia que todo corpo tem desde que ele se movimente. Tanto é que eu não sei se vocês vão lembrar, não precisa decorar, tá? Vocês lembram dessa formulite aqui, ó? Essa fórmula, para quem não lembra, é a fórmula da energia cinética do corpo. Por que que é importante você perceber isso? Porque velocidade não é uma coisa que deve ser só associada com o quão rápido o corpo está. Porque essa é a primeira coisa que você pensa em velocidade, você pensa nisso. Eu gostaria que vocês começassem a trazer para a cabeça de vocês a ideia de que velocidade também tem a ver com energia. Energia. Tá, por que que é importante você perceber isso? Se um corpo tem a ação de uma força, vai concatenando as ideias. Se um corpo tem a ação de uma força, ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, o que que pode acontecer com a velocidade? Mudar. Ou para mais, ou para menos. Mas espera um pouquinho. Se mudar a velocidade, muda o que também? Energia. Isso é muito foda de entender. Quando eu aplico uma força no corpo, tem uma outra coisa mais subjacente, uma coisa mais profunda acontecendo. Você não está só deixando o corpo ficar mais rápido ou mais devagar. Você está alterando a energia do corpo. Quando eu empurro o corpo de tal maneira a ele ganhar velocidade, essa força está dando energia para o corpo. Ou o contrário também é verdade. Se o corpo está andando e eu começo a puxar ele para diminuir a velocidade, que o atrito faz isso muito, né? A velocidade começa a diminuir, a energia diminui. Então, uma coisa muito importante é as forças, vírgula. Não, não tem nada de vírgula. Podem alterar a energia cinética de corpos. Até aqui tudo bem? Então vamos recapitular, porque isso aqui não é fácil. Eu já vi que força causa aceleração. Eu também vi que essa aceleração, ela pode fazer o corpo diminuir ou aumentar a velocidade. Só que quando o corpo diminui ou aumenta a velocidade, ele muda a energia dele. Uhum. Vamos pegar um exemplo. Imagina um corpo com velocidade para a direita e uma força para a direita também. O corpo está em movimento o quê aqui, gente? Movimento retilíneo uniformemente variado
Acelerado. Então você concorda comigo que a velocidade dele vai aumentar a cada segundo? É o vovô ateu, né? O vovô ateu. Então você concorda comigo que a energia cinética desse corpo vai aumentar? Ou seja, você está dando energia para o corpo. O simples ato de empurrar um corpo está transmitindo energia para esse corpo. Vou repetir essa frase. O ato de empurrar o corpo faz com que a energia dele aumente. Agora, tem alguma coisa estranha nessa história, porque a energia não é conservada? A energia não é uma coisa que se conserva na natureza? Se essa energia está aumentando, da onde ela está vindo? Vai, fala aí. De onde está vindo essa energia que está sendo transmitida para o corpo? Por que que ela aumenta? Você não lembra da fórmula que eu coloquei aqui, ó? Pronto, acho que agora fica mais fácil de lembrar, ó. Se aumentar a velocidade, isso aqui aumenta. Então, tecnicamente, o que que você está fazendo quando você empurra um corpo? Você está dando energia para o corpo. Você, não você. Hã? Não, não, não. Não tem independente do sentido, não. Tem independente do sentido, sim. Aqui eu estou dando energia para ele. E eu sei que eu estou dando energia porque a velocidade aumenta. Então, nesse caso, olha o que eu vou dizer. A força F transfere energia para o corpo, transfere energia cinética para o corpo, energia cinética para o corpo, tá? Então veja, gente, como eu disse, agora há pouco tempo atrás, numa análise superficial, você pensa em força como causadora de acelerações. E tá tudo bem fazer isso, e tá certo. Mas é importante que a gente entenda que quando eu aplico uma força no corpo, o que pode acontecer nele, desde que ele acelere ou freie, né, é que a energia dele muda, tá? Nesse caso, o corpo ganhou energia cinética, justamente porque a força empurrou ele. Esse processo de dar energia para o corpo só foi feito por causa da força. Nesse caso, diremos, então vamos escrever aqui, ó, nesse caso, diremos que, opa, que a força realizou trabalho nesse corpo, nesse corpo. Isso é uma palavra muito comum na mecânica, trabalho, 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 trabalho. Vai ter uma aula só para discutir essa questão do trabalho, tá? Mas o que que eu quero que mostrar para vocês com essa primeira apresentação de força? Cara, a força faz coisa pra caralho, mas muita coisa. Causa aceleração, garante equilíbrio, deforma, faz o corpo virar, desacelera e ainda de quebra pode dar ou tirar energia do corpo. Nesse caso aqui, a força está dando energia para o corpo. Está dando. Como que eu sei que ela está dando energia para o corpo? Porque ela está na mesma direção da velocidade. Pode acontecer de forças tirarem energia de um corpo, né? Quer ver um exemplo? Vamos desenhar aqui, ó. Vamos tirar a energia do corpo, ó. Joga o corpo para a direita e tasca uma força para a esquerda, ó.
Essa força também está alterando a energia do corpo. Só que nesse caso, a energia cinética diminui. Ô, gente, quando a energia cinética aumenta, a gente fala que a força fez trabalho. Aqui, ó. Que é esse caso aqui, ó. Ah, sim, sim. O que importa é ter a mesma direção. O que importa é ter a mesma direção. Ah, tá, tá, entendi. Isso aqui importa, tá? Só que nesse caso, o corpo vai perdendo velocidade. Então essa força, ela vai arrancando energia do corpo, tá? Quando a força arranca energia, a gente também vai dizer que ela faz trabalho. Só que ela faz um trabalho negativo, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, nesse caso, o trabalho realizado pela força, o trabalho realizado pela força, retira energia do corpo, retira energia cinética do corpo, do corpo, tá? Eu não quero falar da energia potencial ainda pelo seguinte, Oli, a energia potencial ela não depende de força nenhuma. Por exemplo, quer ver uma situação? Lembra da energia potencial gravitacional? Como é que eu calculava a energia potencial gravitacional? mgh. Ou seja, não importa se o corpo tem ou não força, o que importa é a altura dele. Por que que a energia cinética ela é diferente de qualquer outra energia que a gente estuda na física? Porque ela é uma energia útil. Útil. O que que a gente chama de útil na mecânica? Movimento. A energia potencial, ela é potencial. Entende? Ela não é útil. Ela se torna uma energia utilizável na medida em que ela transforma isso em movimento. Só para você nunca mais esquecer como energia mecânica, como energia cinética é útil. O que que produz energia na hidrelétrica? É a água ou é a queda d'água? Entendem? Não é a água que produz energia. Não adianta nada você represar uma represa de água lá e deixar a água parada. A água parada não faz energia útil. O que eu preciso fazer é deixar a água cair. Então essa energia ela tem um interesse muito grande na física. A energia cinética. Por quê? Porque é uma energia que pode ser transformada em movimento de roda, movimento de carro, movimento do que você quiser. Então, trabalho, por isso que não é qualquer coisa que é trabalho. Trabalho é sinônimo de mudança de energia útil. Toda vez que um corpo ganhou energia útil, leia-se cinética, ou perdeu energia útil, alguém fez trabalho nesse corpo. Quem faz trabalho num corpo? Uma força. Quem aplica a força? Um observador, um cara que está externo. Então, por exemplo, se eu empurrar esse corpo aqui, ó, de onde está vindo a energia que o corpo está ganhando? De mim. O agente externo, presta atenção nessa frase. Um agente externo, ao aplicar uma força no corpo, realiza trabalho sobre o corpo. Eu vou repetir de novo. Um agente externo aplica força. No que ele aplica força, ele acelera o corpo. Então o corpo ganha energia. Então a energia ela está sendo transferida de mim, do agente externo, para o corpo. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente pode começar a aula. Agora que a gente falou bastante coisa sobre força, que a gente tem uma visão um pouco mais ampla do que é força, a gente vai entrar na segunda das três leis de Newton.
tá? Vocês vão perceber, na verdade, que as três leis de Newton, elas são quase que um resumo do que eu falei aqui, tá? A primeira lei, ela é chamada de princípio da inércia, justamente por quê? Porque ela diz o seguinte, olha, se a força resultante num corpo for zero, esse corpo estará na sua situação natural, no seu estado natural. O seu estado natural é repouso ou MRU, tá? E uma coisa que é interessante da gente refletir aqui, pessoal, por que que a gente normalmente usa, para falar da inércia, a gente usa a palavra tendência? Né? Ah, a inércia é uma tendência que o corpo tem de ficar em repouso. Por que que a gente usa essa palavra? Justamente porque tendência diz respeito ao que o corpo quer fazer naturalmente. Se você deixar o corpo sem força, ele vai para onde? Para o seu estado natural. Então, a inércia, de fato, ela é uma tendência, tá? Essa propriedade é chamada de inércia, tá? Ô, gente, aqui a gente precisa ter uma atenção especial a questões que envolvem fenômenos de inércia. Me dá um exemplo de alguma coisa que você já presenciou ou que você já passou que possa ser usada como exemplo de inércia na sua vida. A gente consegue ver a lei da inércia se manifestar na natureza? Uhum. É justamente porque ela se manifesta na natureza que você usa cinto de segurança. Então, cuidado com esse tipo de questão. Ao utilizarmos o cinto de segurança, blá, 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 blá. O uso do cinto de segurança está baseado na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Né? A gente pode citar aqui como exemplo também de inércia, que eu acho bem legal de citar, situações onde o corpo está em movimento circular. Então imagina lá um corpo num movimento circular, com uma velocidadezinha bonitinha e uma bela de uma força centrípeta para cá, ó. Ó. Nessa situação, o corpo não está em inércia. Não está. Mas vamos supor que por algum motivo X, essa força centrípeta desapareça. Do nada. Puf, sumiu a força. Se some a força, some a aceleração. Se some a aceleração, ele entra na primeira lei. Ele assume um estado do quê? De inércia. E nesse caso, a inércia dele vai ser de MRU. Então, quando um corpo escapa de uma curva, o que está acontecendo na prática? Ao escapar da curva, ah, ah não. O corpo entra em inércia. Em inércia. Assumindo a condição de MRU. Tá? Fala. Tá, tá. Sim. É curva, exatamente. Se o corpo está fazendo curva é porque tem alguém puxando ele para baixo. Então, tipo, se eu tivesse a oportunidade de fazer essa experiência, pegar um objeto e jogar ele no meio do universo, primeiro que ia acontecer duas coisas bem curiosas, né? A primeira é essa que você falou, né? O corpo ia andar reto para sempre. E outra, isso é mais legal. Se eu jogar o corpo para lá, eu vou ser arremessado para trás também. Isso é a terceira lei. Daqui a pouco a gente fala dela. Ação e reação, exatamente. O que o Newton fala, na verdade, né? A força, ela não surge do nada. Não. A força, ela é produto da interação entre corpos. O simples fato de você ter um corpo perto do outro pode causar força. Simples assim. Só que o que que ele fala? Então, se
Daqui a pouco a gente vai escrever isso, tá? Mas se esse corpo está sofrendo a ação de uma força F, é porque este corpo está causando em outro corpo a mesma força. Não tem como eu empurrar você se você não me empurrar junto. A força, ela é uma coisa de via de mão dupla. Ela é uma interação. Então, se eu te empurro, você me empurra. Se eu te puxo, você me puxa. Então, por exemplo, se eu fosse um astronauta e pegasse um objeto e jogasse ele para frente, tecnicamente eu estou empurrando o objeto para frente. No que eu empurro o objeto para frente, pela ação e reação, eu sou empurrado para trás. Deu para entender o lance? Sim, sim. Toda força é produto de uma interação entre corpos. Por isso que a gente brinca. Eu sei que pode ser uma pergunta imbecil. Por que que o Superman não pode voar? Isso já caiu na FUVEST, tá? A pergunta foi essa. Por que que o Super-Homem não pode voar? É impossível o Superman voar. Porque para ele ser empurrado para cima, ele precisa empurrar alguma coisa para baixo. Não tem como o cara do nada subir. A não ser que ele fosse Jesus. Simples, porque Jesus não sobre as águas. E Pedro também, né? Ficou meio com medo e foi afundando, né? Enfim, então qual que é o problema? Para eu conseguir sofrer a ação de uma força, eu também tenho que causar essa força em alguém. Eu acho super filosófico isso, da gente pensar que tudo na natureza é um processo de troca. Não tem uma coisa só de mão dupla, tá? Isso a gente vai escrever mais para frente. Ahn, Deu para entender então a história da inércia? Fechou? Tá. Segunda lei. A segunda lei trata dos casos em que o corpo não está em inércia. Talvez você já tenha ouvido a segunda lei com o nome de fala prefixo, nada a ver. Princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica. O que que o princípio fundamental da dinâmica garante? Por que que ele chama fundamental da dinâmica? Porque ele vai explicar qualquer tipo de movimento, como vocês viram aqui pelos desenhos, né? O princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte, que toda força provoca no corpo, uma aceleração, que é mais ou menos o que eu estava falando no começo da aula, tá? Só que o princípio fundamental ele vai um pouco mais além. Ele vai falar um pouquinho sobre essa aceleração. Essa aceleração, gente, ela tem que ter, primeiro, a mesma direção e sentido da força, a mesma direção e sentido da força que a originou. Tá? Que foi aquilo que eu venho falando desde o começo da aula. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, se você desenhar a força para a direita, desenha a aceleração para a direita. Se você desenhar a força para cima, desenha a aceleração para cima. Então ela tem que ter a mesma direção e sentido da força que a originou. E o módulo? Aqui é que está o Paranauê legal. Como é que eu calculo a aceleração? O Newton, ele afirma que esse módulo, esse valor da aceleração, ele vai depender da força. Simples. Simples. Ele é diretamente proporcional à força.
que a originou também. Faz sentido imaginar isso, né, pessoal? Que eu quero dizer o seguinte: vamos supor que você empurre um corpo com uma força X, ele acelera. Se eu dobrar a força, ele deve dobrar a aceleração, tá? Só que tem uma outra coisa que eu queria comentar. A gente falou sobre isso na aula de gases, lá na química. E vocês falam sobre isso direto com o Eloy, que eu também sei. Quando a gente tem duas grandezas que são diretamente proporcionais, existe uma propriedade matemática entre elas. Vocês lembram qual era? Para grandezas que são diretamente proporcionais, a divisão é constante, não é? Lembra das equações dos gases que vocês vão lembrar. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se eu pegar a força e dividir pela aceleração, vai me dar uma constante, tá? Tipo assim, para uma aceleração x eu tenho uma força y. Se eu dobrar o x, eu dobro o y. É isso que eu estou falando, tá? Agora, o mais louco dessa história é quanto vale essa constante? Eu vou mostrar para vocês quanto ela vale. Na verdade, essa constante, gente, ela é a massa do corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que o Newton entende essa questão da massa e da inércia. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho um corpo, vou fazer um corpo maior aqui. Meu corpo ele pesa 1 quilo. 1 quilo. E aí eu vou aplicar nesse corpo uma força F, chamada de F1, ok? Vamos supor que por causa desta força F1, eu consiga acelerar o corpo a uma aceleração de 10 metros por segundo. Eu estou chutando valores, tá, gente? Esses valores vieram da minha cabeça. 10 metros por segundo ao quadrado. Faltou um quadradinho aqui. Então, o que que eu entendo nessa situação? Uma força F1 fez um corpo de 1 quilo acelerar 10 metros por segundo. Ok? Tá, beleza. Agora vamos imaginar que esse corpo tem massa 2. Agora eu vou aumentar a massa do corpo. Tá? E vamos supor que para eu fazer esse corpo andar, eu fiz a mesma força, a F1. A mesma força. Então aqui eu estou empurrando um corpo de 1 quilo com uma força F que faz ele acelerar isso aqui. Agora eu vou pegar um corpo mais maçudo, vou empurrar ele com uma força igual à do primeiro e uma outra aceleração. Ó, percebem o que está acontecendo aqui? Eu estou usando a mesma força para acelerar corpos diferentes. Tá, o que que eu percebo? Que quando eu estou acelerando um corpo de 1 quilo, uma força F1 faz ele acelerar 10. Então vem cá. Se isso aqui é verdade, quanto vale a força F1? Quer ver? Vamos lá. A lei de Newton garante que F1 dividido por A1 tem que dar a massa do corpo. Então, eu passo a aceleração para cá, força 1 igual a M1 vezes A1.
Provavelmente vocês conhecem a segunda lei de Newton assim. Força igual a massa vezes aceleração, né? Então fica, a minha força F1, ela vale quanto? 1 quilo, né, ó, que é a massa. Aqui tem aquelas coisas chatas de unidade, né? Sistema internacional. 1 quilo vezes 10. Isso aqui vai dar, gente, F1, 10 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da força, ó. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma porque a massa está em quilograma. Metro por segundo ao quadrado, porque a aceleração tem metro por segundo ao quadrado. Tá. Agora vem cá. Por que que se eu aplicar essa força no corpo de baixo, ele acelera menos? Porque ele é mais maçudo. O que que a segunda lei garante? Que, nesse caso aqui, F1 dividido por A1 vai dar 2. 2. Perceberam isso? 2. Que seria a massa do corpo, né? Então, F2 ou F1 igual a massa do corpo vezes a aceleração. Aqui vamos chamar de A2, né? Para não confundir com a outra. 10 igual a 2 vezes A. Dois é por causa da massa. Então eu peguei a força que ele está sofrendo, dividindo pela aceleração, e nesse caso tem que ser igual a 2. No outro caso tinha que ser igual a 1. Né? Então, uma coisa que dá para perceber, pessoal, quer dizer, eu não sei se vocês conseguem ter essa clareza, mas o fato da massa ser maior ou menor vai causar uma situação muito peculiar aqui. Veja, quando a massa é muito grande, com a mesma força, eu consigo dar para o corpo uma aceleração menor. Vou repetir. Quando a massa é grande, com a mesma força, eu consigo acelerar menos o corpo. É como se fosse mais difícil tirar o corpo do repouso. Você precisaria de uma força maior para causar a mesma aceleração. Então, o que que o Newton percebe? Que quem dá essa dificuldade de acelerar o corpo ou não é a massa. Você pode aplicar uma puta de uma força no corpo. Se o corpo tiver uma massa grandona, ele vai sofrer uma aceleração menor, tá? Beleza? É isso que a lei de Newton, a segunda lei mostra, tá? Quanto maior a massa, vírgula, maior será a força necessária, maior será, perdão, a força necessária para acelerar o corpo. Ô, gente, e aqui, quando eu estou falando acelerar, por favor, tá? Eu estou falando de qualquer tipo de aceleração. Acelerar para frente, acelerar para trás, acelerar para o lado, acelerar para o outro lado. Não importa. Ou talvez uma maneira que seja um pouco mais intuitiva de você pensar. Quanto mais maçudo for o corpo, mais difícil é de modificar a trajetória dele. O corpo está andando com uma velocidade X ali. Se ele for muito pesado, se ele tiver uma massa muito grande, fica mais difícil de você variar a velocidade para qualquer situação. Fica mais difícil você empurrar, fica mais difícil você frear, fica mais difícil você jogar para um lado, tá? Beleza? Por isso que tanto caminhão perde o freio em serra. É muito simples, né? O freio ele tem um limite ali de segurar o caminhão. O caminhão vem descendo, ele vem descendo, e o freio está fazendo um puta de um esforço para manter aquele corpo em movimento uniforme.
Chega uma hora que o freio não aguenta, tá? Um freio de carro raramente vai falhar desse jeito. Raramente, tá? Oi. É a mesma força, né? Por isso que eu tô chamando de F1. Tô usando o mesmo valor de força. Só por isso, tá bom? Terceira lei, gente. Então, ó, uma dica já pré-exercícios, né, que a gente vai fazer na próxima aula. Toda vez que você estiver lendo uma questão e você perceber que é uma questão de lei de Newton, já que é da força, blá, a primeira coisa que você precisa identificar na questão é se o corpo está na primeira ou na segunda lei. Isso é muito importante. Por quê? Se o corpo estiver na primeira lei, ele tem força resultante igual a zero. Se o corpo está na segunda lei, com certeza ele vai pedir para você calcular a aceleração do corpo. Ah, mas como que eu vou saber, professor, se o corpo está na primeira ou na segunda lei? O exercício vai te dar alguma dica. Por exemplo, que tipo de expressões ele poderia me dar que me desse convicção que ele está na primeira lei? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, velocidade cujo módulo e a direção não se alteram. Qualquer coisa nesse sentido vai te dar uma ideia de que o corpo está em movimento uniforme. Agora, ele fala: olha, o corpo tem uma aceleração tal. Puta, se ele fala que o corpo tem uma aceleração tal, ele está na segunda lei. Ah, o corpo está em movimento retardado. Ou o corpo está em movimento acelerado. Isso já indica que ele tem uma aceleração. O corpo está em movimento circular. Isso indica que ele tem uma aceleração. Então, essa primeira olhada no exercício ela é fundamental para você saber que tipo de coisa que você vai proceder. Agora, em relação à terceira lei, que a gente usa pra caramba também, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. O princípio da ação e reação. Ação e reação. Oi. Questões de pêndulo. Lei de Newton. Lei de Newton. Aí então, vai ser o movimento circular. Vai ser o movimento circular. Uma coisa que a gente vai tentar entender aqui, o meu objetivo aqui é tirar isso da tua cabeça. Ah, e a questão de pêndulo é o quê? É lei de Newton. Não, mas tem alguma coisa. Não, você tem que enxergar tudo com lei de Newton. O nosso desafio é bater o olho na questão, ver as forças e ver se o corpo está na primeira ou na segunda lei. Tá? A gente vai discutir todos os casos: atrito, polia, lei de pêndulo, todos eles. Tá? A lei da ação e reação, ela diz o quê? Bom, ela diz que força é resultado de uma interação entre corpos. Força é o resultado da interação entre corpos. Entre corpos. Ou seja, se você está sofrendo a ação de uma força, tem alguém que está aplicando essa força em você e você também está aplicando nele. Essa história de duplicidade. Aqui um parênteses, tá? De curiosidade. O próprio Newton escreveu nos trabalhos dele que ele não tinha a mínima noção do que isso aqui acontecia. Veja por quê. Se a gente parar para analisar a força na natureza, a gente vai chegar à conclusão de que existem dois tipos de força: força de contato e força de campo. Isso aqui é uma loucuragem. Por exemplo, uma força é chamada de contato justamente porque ela é trocada mediante ao contato. Por exemplo, se eu quero empurrar alguém, eu preciso encostar na pessoa. Ou encostar e empurrar, ou encostar e puxar. A força que o meu pé está exercendo no chão também é uma força de contato. São forças onde um corpo encosta no outro. Por exemplo, se eu amarrar um tijolo numa corda e começar a puxar a corda está fazendo uma força de contato. Então, forças de contato são exemplos, né? Atrito,
normal, tração. Na próxima aula a gente vai descrever uma por uma, tá? Tá, acho que os nomes vocês lembram um pouquinho, né? A força de atrito é uma força de contato. Agora, e aqui que está a coisa mais misteriosa da física. Por quê? Porque existem situações em que um corpo pode puxar o outro sem estar em contato. Existem situações onde um corpo pode empurrar o outro sem estar em contato. Aqui nós estamos falando de gravidade ou força gravitacional. A força peso é uma força gravitacional, né? Porque ela é originada a partir da gravidade da Terra. Quer ver outra força? Elétrica. Sabe aquela história de próton atrair elétron? Isso é muito estranho. É muito estranho. Por quê? Porque o próton e o elétron estão distantes um do outro. Como que pode uma partícula puxar a outra se elas estão longe? Percebe como a gente vê as coisas, mas para pensar como quão absurdo isso é? Fala. Magnética, boa, é a terceira. Gente, o Newton, sabe como ele chamava isso aqui? Ação fantasmagórica. Ele não tinha a mínima noção de como isso funcionava. Tipo, isso aqui era uma coisa que ele achava que era assim. Pelas evidências que ele tinha, obviamente, né? Não foi tirado da cabeça. Essas forças são estranhas. Por quê? Porque elas interagem, os corpos interagem mesmo estando à distância, tá? Qualquer força que é produto da interação à distância, eu chamo de força de campo. Agora, o que que essas forças têm em comum? Independente do que esteja provocando elas, existe uma ação e uma reação. Então vamos imaginar uma situação. Exemplos. Vamos imaginar duas partículas subatômicas, um próton e um elétron, ok? Vamos imaginar que essas partículas subatômicas estejam no átomo mesmo, tá? No átomo. Como que a lei de Newton vai explicar a interação próton-elétron? Ela vai dizer assim, olha, o próton e o elétron são cargas de sinais opostos. E cargas de sinais opostos interagem por meio de atração. Percebe que a lei de Newton é usada na física da eletricidade? E aí ele vai dizer assim, ó, o próton, vamos chamar o próton de partícula A e o elétron de partícula B. Você já vai entender por quê. O próton vai exercer sobre o elétron uma força de atração. Vocês entendem o que significa atrair? A força de atração ela tem esse nome porque ela vai estar apontando na direção e no sentido da outra carga. Então eu vou dizer que o elétron está sendo puxado pelo próton. Essa força é a força que a partícula A exerce em B. Normalmente, quando você vai identificar as forças, é comum você expressar quem está fazendo a força em quem. Então, tipo, FAB significa que o A está fazendo a força no B. Tá? Agora, toda força é resultado de uma interação. Se a força é resultado de uma interação, não é só o B que está sendo puxado pelo A, mas o A também está sendo puxado pelo B. FBA. Então a gente vai dizer o seguinte: FAB e FBA são um par ação e reação. FAB e FBA são um par ação-reação. Quem é a ação? Não tem, né? É a mesma coisa que perguntar, sei lá, quem começou primeiro a puxar?
Foi o A que começou a puxar o B. Tipo, quem começou a briga primeiro, sabe assim? Não tem isso. A partir do momento que você botou os dois perto, um do outro, é simultâneo. Simultâneo. Né? É muito. Eu não sei, eu acho muito perturbador isso, porque eu fico pensando assim: como é que o negativo sabe que ele tem que puxar o outro? Como que ele sabe? Porque, tipo, tá, esse cara é positivo, esse cara é negativo. Mas como que ele sabe isso? É muito esquisito, tá? Quando a gente for estudar campo elétrico, a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Do como que ele sabe que o outro é positivo, tá? Fala. Não, não. O Einstein ele vai para uma outra situação. O Einstein ele vai trabalhar com velocidade grande. Na verdade, quem explica isso aqui é o próprio Newton quando ele inventa o conceito de campo. Ele vai dizer o seguinte: o campo. Imagina o seguinte. Imagina que entre A e B exista uma rede invisível que pode comunicar A com B. Então, o fato da partícula ser negativa, exemplo, né? Ela vai, de alguma maneira, informar ao campo que ela é negativa. Ela vai contar para o campo, como se ela dissesse assim: olha, eu sou negativa. Enquanto que a outra partícula vai informar o campo que ela é positiva. Então, o campo, dentro da teoria do Einstein, por exemplo, ele é o intermediador das cargas. É o campo que vai dizer para essa carga que a outra é negativa. E é o campo que vai dizer para essa carga que a outra é positiva. Essa é a teoria do campo de Einstein, que ele vai propor que o campo ele não é uma coisa. Porque assim, a gente imagina, o Newton imaginava, que entre o A e o B não tinha merda nenhuma. Por isso que para ele era uma situação bizarra. Tipo, como que o A sabe que ele tem que puxar o B se não tem nada para avisar? O Einstein vai propor que não, que existe aqui um campo. E esse campo, ele é um campo tão sensível que quando você põe uma coisa no campo, você informa o campo sobre as características dessa coisa. E esse campo vai transmitir a informação. É um negócio meio muito louco, tá? Pergunta: quem aqui está puxando o outro com mais força? Isso também é uma coisa que o Einstein, que o Newton fala. Ele fala assim: olha, toda ação, toda ação vai ter, obviamente, um par reação no outro corpo, né? No outro corpo. Mas curiosamente, o valor dessas forças não depende do tamanho dos corpos, não depende das cargas. O valor delas é igual, igual. Tipo, se o A puxar o B com 5 newtons, o B vai puxar o A com 5 newtons. Então ele vai dizer que FAB e FBA possuem o mesmo módulo. Oi, pode falar. Some. Some. Por exemplo, tira esse cara daqui. Essa força desaparece. Não existe. Assim como também do cara que você tirou, ela deixou de existir. Para você ter um corpo puxando o outro, eles de alguma maneira precisam estar interagindo. Por isso, olha como tudo faz sentido. Eu não sei se você lembra que para você calcular essa força, você precisa conhecer a distância. E eu não sei se vocês lembram que na fórmula a distância está embaixo. Porque o que que a fórmula está dizendo? Que quanto mais longe tiver uma partícula da outra, menor vai ser o valor dessa força. Ou seja, como é uma coisa de interagir, você só consegue interagir se você estiver perto. Se você está longe da outra carga, você não interage. Se você não interage, a força vai cair a zero. Por isso que toda força que tem campo, se você pegar a força gravitacional, ela é inversamente proporcional à distância. Se você pegar a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância. E a magnética também. Só para a gente fechar um exemplo, ó, vamos aproximar dois ímãs, tijolinhos de ímãs. Ímã não tem nada a ver com carga, pelo amor de Deus.
Embora ímãs e cargas interajam de maneira muito parecida, né? Por quê? Cargas podem interagir de maneira atrativa ou repulsiva. Os ímãs também. Vocês lembram como que funcionava a dinâmica de ímã? Quando você aproximar duas regiões do ímã, né? Dos ímãs, que têm polos de mesmo nome, o que que acontece? Eu ia falar intercepta, nada a ver. Repele, né? Isso aqui tudo a gente vai ver em eletromagnetismo, tá, gente? Mas eu estou colocando exemplos justamente para que vocês vejam que esse conceito ele extrapola a mecânica. Ó, FBA. Ó, isso aqui é uma força de natureza magnética. É uma força repulsiva, só que de natureza magnética, tá? Para ação e reação, se esse ímã está sendo empurrado com 1 newton, esse aqui está sendo empurrado com 1 newton, tá? Sempre nessa mesma linha. E uma outra coisa, pelo amor de Jesus Cristo, isso é muito sério. Em hipótese alguma, você deve somar essas forças. Nunca, vírgula, nunca somar para ação e reação. Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, por que que eu estou colocando isso muito enfatizando? Porque uma das coisas que a gente mais faz em exercício de lei de Newton é achar a força resultante, somando forças, tal. E o que pode acontecer às vezes é que você, de maneira inadvertida, começa a somar forças do tipo a ação e reação. E por que que isso é um erro muito grave? Porque quando você soma força, você está calculando força resultante. Eu não posso somar uma força com a outra aqui, porque elas estão aplicadas em corpos que são diferentes. Uma força está puxando um corpo para um lado. A reação dela está puxando o corpo para o outro lado. Por que que eu somaria essas duas forças, entende? Um par ação e reação nunca deve ser somado. Por quê? Porque você está somando forças que estão aplicadas em corpos diferentes. Não tem sentido. Só tem sentido você somar forças quando elas estão aplicadas no mesmo corpo. No mesmo corpo. Então, ó, ação e reação não são soma, não devem ser somadas, pois, pois não pertencem ao mesmo corpo, pois não estão aplicadas no mesmo corpo. Tá? Isso acaba virando, entre aspas, tá, pessoal, pegadinha, sobretudo em questões de teoria, tá? Beleza? Passa a régua. Já deu para mim. Let's go almoçar. Pessoal de casa, tudo certo? Fechou aqui. Repetindo, amanhã, 14h30, oficina, correção do simulado. Oficina, correção do simulado. Online. Vou encaminhar o link para vocês. Tá bom? De amanhã. Mas eu vou encaminhar só amanhã, tá, gente? Não vou encaminhar hoje, não. Amanhã ainda tem aula de manhã. Fala, Anja, peraí.